Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai fazer uma breve análise a respeito da equipe que o Joe Biden tem anunciado para tomar conta da área de segurança nacional, segurança internacional e diplomacia nessa nova era dos Estados Unidos pós-Trump. Bom, pessoal, em meio aos tumultos causados aí por esses momentos de tensão na transição de poder lá nos Estados Unidos, na semana passada a gente fez uma live aqui no canal, inclusive, falando a respeito da tentativa de invasão do Capitólio por parte de apoiadores do presidente que está saindo agora, o Donald Trump. Alguns anúncios feitos pelo Joe Biden que podem, de uma forma ou de outra, nos ajudar a identificar mais ou menos qual que vai ser o caminho da política externa que ele vai assumir em questões, sobretudo, de segurança nacional, internacional e de diplomacia, podem ter passado um pouquinho batido, podem ter passado um pouquinho por debaixo do radar. E como vocês já perceberam aqui no canal, a gente gosta e quer sempre debater essas informações que passam por baixo do radar, mas que provavelmente daqui a algum tempo vão se tornar muito importantes e muito influentes, principalmente na relação que os Estados Unidos vão estabelecer com países como o Brasil, né? Isso pode, as informações que a gente vai debater aqui, de uma forma ou de outra, conversam não só na questão climática, que é a questão principal que vem se abordando, né, da relação entre o governo Bolsonaro e o governo Joe Biden, o futuro governo Joe Biden, mas principalmente outras questões que podem aí afetar um pouco a relação entre os dois países e a posição que os Estados Unidos passam a assumir a partir do dia 20 de janeiro, né? Daqui a uma semana, a gente está muito próximo da posse do Joe Biden lá nos Estados Unidos. A gente não sabe o que pode acontecer até lá, como vimos na semana passada, mas a princípio, né, até dia 20 de janeiro, a gente tem esse processo a acontecer lá nos Estados Unidos, e a ideia é que um pouco a gente debater o perfil das pessoas que foram escolhidas pelo Joe Biden para assumir os cargos e tocar as principais agências e ministérios do governo dos Estados Unidos em torno dessas questões, né, próprias aqui do nosso canal. Isso parece ser algo menos relevante, mas quando a gente analisa, né, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta muito de uma história feita de forma muito biográfica, né, das grandes pessoas e tal. Só que eu acho que a ideia aqui não é tanto abordar as pessoas em si, embora a gente vá falar delas, mas tentar entender quais são os grandes planos do governo Biden agora, né, que ele está diante da possibilidade de assumir o governo dos Estados Unidos, né, pós-eleições, pós-debates eleitorais, mas agora, né, como de fato o presidente dos Estados Unidos e a visão que o Biden tem com relação ao mundo e ao papel dos Estados Unidos nele. Então, o que a gente pensou em fazer aqui no canal? A gente pensou em pegar justamente os departamentos de Estado e as agências independentes que mais tocam nesses assuntos. Embora, como eu disse, outros departamentos que a gente não vai abordar aqui hoje, até por falta de tempo, podem se tornar um mecanismo interessante de atuação internacional do governo Biden. Isso aconteceu muito com o governo Trump, quando o Departamento de Tesouro, que seria mais ou menos o Ministério das Finanças, da Economia, da Fazenda, lá dos Estados Unidos, atuou muito em termos de política externa, aplicando sanções bancárias, sanções financeiras e econômicas, não só em países, mas também em pessoas. Então, normalmente, o Departamento de Tesouro lá nos Estados Unidos não atua dessa forma, mas durante o governo Trump ele atuou. Então, seria interessante a gente observar também outros departamentos, né, principalmente aqueles relacionados a questões de energia e a questão do meio ambiente, né, das mudanças climáticas lá dos Estados Unidos. Bom, vocês viram que eu já falei aqui algumas informações, né, sobre departamentos e tudo mais, então acho que é importante a gente traduzir um pouco um dos caracteres principais, né, da política externa americana e, na verdade, do governo federal lá dos Estados Unidos. Ele é marcado por uma relativa independência, a gente poderia dizer, dos ministérios, que lá nos Estados Unidos chamam-se de departamentos, e as agências que estão sob jurisdição dos ministros ou diretamente sob comando da presidência, né? Isso é muito importante porque, às vezes, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente acaba colocando tudo mais ou menos no mesmo saco. Tudo mais ou menos como a mesma coisa, e como a gente aborda de uma maneira separada, parece que
tudo responde ao presidente, nada responde ao presidente, a gente não sabe direito essa hierarquia de comando quando ela aparece no noticiário, por exemplo. Né? Então é interessante a gente perceber quais são as agências que estão sob comando, por exemplo, dos ministérios, lembrando que lá nos Estados Unidos os ministérios são chamados de departamentos, e quais são aquelas que falam diretamente com a presidência. Né? Então a gente tem aí algumas questões interessantes para pensar. Só para eu citar alguns casos que a gente vai analisar aqui, inclusive, a gente geralmente trabalha a CIA e o FBI mais ou menos como sendo do mesmo nível. Só que a CIA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, ela responde diretamente ao presidente. Né? E ainda assim tem uma certa independência muito relevante, uma autonomia muito grande com relação ao próprio presidente. Enquanto que o FBI, o Escritório de Investigação Federal, a Polícia Federal dos Estados Unidos, está sob comando do Departamento de Justiça, né, do Ministério de Justiça lá dos Estados Unidos. Então é interessante a gente perceber um pouco essas nuances de hierarquia para entender como que isso se conversa no todo naquilo que vai acontecer nos Estados Unidos daqui para frente. Quais são os departamentos, né, os ministérios ou as agências relevantes para a gente analisar? Bom, os departamentos, né, os ministérios importantes para nós, geralmente, né, lembrando que isso pode mudar, dependendo da atuação de cada um, dependendo da temática que ele for abordar, não desconsidero a possibilidade do departamento de energia, por exemplo, ligado ao departamento de questões ambientais, assumiu um papel preponderante em termos de política externa lá nos Estados Unidos, em razão da transição energética, em razão de questões importantes que vão surgir para os Estados Unidos, né, daqui para frente, né? Mas geralmente aqueles que nós mais trabalhamos são o Departamento de Estado, que seria a chancelaria, né, o ministério responsável pela diplomacia e a própria existência do país no sistema internacional, né, até esse nome Departamento de Estado, ele surge na independência dos Estados Unidos, quando Benjamin Franklin é enviado para Paris para negociar a própria existência dos Estados Unidos, reconhecimento dos Estados Unidos no sistema internacional europeu. Né? Depois nós temos o Departamento de Defesa, que seria o Ministério da Defesa de lá, que é responsável pelas questões militares e de segurança, né, de uso da violência, de ataques, né, e ameaças e riscos para o país. O Departamento de Segurança Interna, também conhecido como Homeland Security, que é responsável por investigar dentro do território dos Estados Unidos ameaças de nível securitário. E o Departamento de Justiça. Né? Esses são os 4 ministérios geralmente responsáveis por essas questões nos governos americanos, e dentro de alguns deles nós temos daí essas agências, como por exemplo o FBI, né, o Escritório Federal de Investigação, seria a Polícia Federal dos Estados Unidos, que está submetido ao Departamento de Justiça, e também a Agência de Segurança Nacional, a NSA, que ficou muito famosa pela espionagem que fez nos celulares de líderes mundiais, como a presidenta Dilma, como a chanceler Angela Merkel lá na Alemanha, enfim, que está sob comando do Departamento de Defesa. Existe uma agência independente que para nós interessa muito e é muito importante, que é a CIA. A CIA é uma agência independente lá dos Estados Unidos, o que significa que que é uma agência que existe de forma independente da própria estrutura dos Estados Unidos, do governo federal norte-americano, inclusive tem uma existência, né, inclusive um pouco mais autônoma com relação ao próprio presidente dos Estados Unidos. Por isso que muitos trabalham com a CIA como um fenômeno, por exemplo, de deep state, de estado profundo, né? Estado dentro do estado, porque a CIA ela é responsável pela reunião, processamento e análise da informação sobre segurança nacional, primariamente com o uso de informações obtidas por meio de indivíduos, os famosos informantes da CIA. Né? A CIA chama isso de inteligência humana, ou seja, ao invés de analisar por meio de dados, por meio de informações ou por meio de relatórios, né, a CIA busca se informar por meio de indivíduos. Né? Isso eles chamam de inteligência humana, diferentemente de alguns outros tipos de obtenção de informação, como por dados, por espionagem, né, como a NSA, por exemplo, faz, né, a Agência Nacional de Segurança lá dos Estados Unidos. Bom, segundo a revista Foreign Policy, que é uma revista muito importante lá nos Estados Unidos de análise de relações internacionais,
A pretensão do Biden é colocar nesses cargos egressos do governo Barack Obama ou do governo George Bush, que se conhecem, que têm agido em conjunto. Nisso, a NPR, a Rádio Nacional Pública lá dos Estados Unidos, também tem escrito muito sobre isso, né? Tem colocado muito essa questão de uma equipe de inteligência e segurança que já se conheça, que já tenha trabalhado junto e que tenha mais ou menos os mesmos objetivos. Né? Principalmente eles são pessoas que estavam no segundo escalão durante o governo Obama e que, por estarem no segundo escalão, trabalhavam muito com o Joe Biden quando ele era vice-presidente. Né? Isso é muito importante para a gente entender as principais preocupações da política externa do governo Biden quando ele for começar agora no dia 20. Né? São 4 principais preocupações que todas essas pessoas que a gente vai falar vão estar envolvidos, né? E por enquanto, na verdade eu estava conferindo aqui, porque são todos homens no primeiro escalão, embora no segundo escalão o Joe Biden tenha colocado muitas mulheres, também nessa área de defesa e segurança. Mas os 4 principais pontos são o reativamento do acordo nuclear com o Irã, as questões de saúde global, impulsionadas principalmente pela pandemia de Covid-19 e os problemas que isso pode trazer, principalmente para a economia dos Estados Unidos, as mudanças climáticas e abordar as questões de longo prazo na mudança de relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia. Né? Então você tem aí uma postura também interessante do governo Biden de renegociar de uma forma ou de outra a posição da Rússia no mundo. A gente pretende fazer um vídeo sobre Rússia daqui a pouco. Se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários e já aproveito para pedir para você se inscrever, compartilhar esse vídeo, colocar a curtida, né, que é uma métrica interessante para ver quais vídeos vocês têm interesse e quais vídeos vocês não têm interesse, que a gente debata aqui no canal. Bom, agora a gente vai para as nomeações em si, né? A gente vai para as pessoas que foram escolhidas pelo Joe Biden para liderar essas equipes que, como eu disse, tendem a ser equipes mistas em termos de gênero, né? Entre homens e mulheres, mas também tem alguns pontos interessantes e uns pontos importantes. Bom, o Departamento de Estado, como eu disse, é aquele responsável pela própria existência do país no sistema internacional e aquele que realiza as práticas, coordena pelo menos as práticas de diplomacia do país. Para liderar o Departamento de Estado, né, para ser o chanceler dos Estados Unidos no mundo, o Biden escolheu o Antony Blinken, né? Tem gente que fala Blinken, tem gente que fala Blinken. O Antony Blinken, ele é um jornalista de formação, e ele se formou de uma maneira muito interessante como analista, né? Então ele não tem tanta experiência governamental, ele tem mais uma capacidade de percepção sobre o que está acontecendo no mundo. E essa é uma questão muito importante se a gente for ver que, por exemplo, o último secretário de Estado, ou os 2 últimos secretários de Estado dos Estados Unidos, o Rex Tillerson e o Mike Pompeo, eles vêm ou da indústria de petróleo, que é o caso do Rex Tillerson, né, que era da Exxon, presidente da Exxon, antes de assumir a diplomacia dos Estados Unidos, ou vem da comunidade de inteligência, como é o caso do Mike Pompeo, que era diretor da CIA antes de se tornar secretário de Estado. Ainda assim, o Antony Blinken ele é funcionário do Partido Democrata, né? E a gente vai ver que algumas pessoas aqui têm ligações muito fortes com o grupo da candidata a presidente, né? A Hillary Clinton. O Antony Blinken ele foi vice-secretário de Estado no governo Obama, né? Como eu disse, segundo escalão do governo Obama, e trabalhou principalmente com diplomacia da luta contra o Estado Islâmico, né? Faz uns 6 anos que a gente não fala mais muito disso, então é importante a gente lembrar que a questão do terrorismo volta com o Joe Biden, né? Que ela ficou meio em dormência durante o governo Trump, né? Mas o Antony Blinken ele também foi responsável por abordar o rebalanceamento das relações de poder na Ásia, a crise de refugiados e tem uma ligação muito próxima com aquilo que eles estão chamando de comunidade de inovação.
ou seja, né, a ligação com as pessoas que desenvolvem as tecnologias de comunicação e informação, né, o acesso a esses sistemas. Então é interessante ver que na escolha dessa pessoa, né, e os temas que foram elencados pela equipe de transição do Biden, surgem as grandes preocupações do governo do Joe Biden, né, a luta global contra o terrorismo, as questões de rebalanceamento de poder mundial, a situação de como lidar com pessoas deslocadas, principalmente depois de um governo Trump, que na prática criou campos de concentração para imigrantes nos Estados Unidos, e a questão das comunicações ainda no âmbito da Huawei, ainda no âmbito do 5G. Para o Departamento de Defesa, a escolha do Joe Biden foi também uma escolha muito interessante. Trata-se do Lloyd Austin. Ele é um militar com formação em administração e educação, mas ele vai ser o primeiro secretário de Defesa dos Estados Unidos negro. Isso é muito interessante. A gente teve o primeiro secretário de Estado negro e a primeira secretária de Estado negra, né? Nós tivemos aí o Colin Powell e nós tivemos também a Condoleezza Rice, se não me engano. Acho que ela foi secretária de Defesa. Se não foi, por favor, me corrijam aqui nos comentários, peço perdão. Mas o Lloyd Austin ele vai ser o primeiro secretário de Defesa negro dos Estados Unidos. Ele é um general reformado, aposentado, né, portanto, que serviu às Forças Armadas dos Estados Unidos durante 40 anos, nos últimos 40 anos. Então a gente pode colocar aí, desde o governo Reagan, né, a Guerra às Estrelas, queda da União Soviética, fim da Guerra do Vietnã, até esse período atual que nós vivemos. Ele se aposentou em 2016. Os temas principais que ele tem trabalhado são o retorno das tropas americanas do Iraque, que estão no Iraque, né? E ele também foi, assim como o Blinken, né? Ele foi um dos articuladores, ele no caso, da área militar, da derrota do ISIS lá no Oriente Médio, né? Ou pelo menos o seu abafamento enquanto uma crise securitária internacional. Ele vai focar, né, segundo alguns analistas, na retomada da questão das tropas, né? E um desafio que ele vai enfrentar é que a sua visão, ou pelo menos, né, a forma como ele tem sido representado pela equipe de transição do Biden a respeito do tema da segurança nacional é um pouco tradicional, digamos assim, né? Uma concepção que foi profundamente alterada, né? A ideia de segurança, a ideia das ameaças ao povo americano, ao Estado norte-americano, estadunidense, né? Nessa clivagem criada pelo Trump, né? Então, provavelmente ele vai ter um desafio muito grande em suas mãos. A Agência Nacional de Segurança, ela está sob o comando do Departamento de Defesa. Então, Lloyd Austin, ele vai supervisionar a atuação do Jake Sullivan, que foi escolhido pelo Trump, pelo Joe Biden, desculpa, para assumir a Agência Nacional de Segurança. E aí a gente já começa a ver algumas questões interessantes, porque o Jake Sullivan, por exemplo, ele é formado como cientista político e depois exerceu a advocacia, né? Depois de fazer a escola de direito lá nos Estados Unidos, você só vira advogado depois de fazer um ensino superior depois da graduação, né? Fazer uma escola específica para advocacia. E segundo o site político, o Jake Sullivan visitou 112 países com a Hillary Clinton. Então eu falava, né, lá em cima, a proximidade das administrações, das agendas do Barack Obama, da Hillary Clinton e do Joe Biden como algo importante, né? O Jake Sullivan, então, ele visitou 112 países com a Hillary Clinton e ele pensa que a força da política externa dos Estados Unidos, da sua segurança nacional, depende de uma classe média forte e afluente dentro da economia do país. E isso traz um problema, porque provavelmente ele vai centralizar as questões de segurança em questões que geralmente não são tratadas. Por isso que eu falava um pouco do desafio ali do Lloyd Austin, né? De trabalhar com outras questões que não são só questões militares, como a questão econômica, né? No caso do Jake Sullivan, é dito, ele é visto como um garoto prodígio dentro da comunidade de segurança nos Estados Unidos, mas ele pensa, por exemplo, que as questões de segurança não podem ser constrangidas por limites burocráticos, e isso é muito problemático, né? A gente está observando aí consequências disso em vários países ao redor do mundo. Ele tem como ênfase principal aumentar a vigilância em sistemas de saúde ao redor do mundo. Isso vai ser uma discussão interessante, né, causada também pela pandemia do Covid-19, de tratar o sistema de saúde como uma questão que deve ser de accountability, né, a qual se deve prestar contas internacionalmente dos países no sistema internacional em razão da pandemia do Covid-19 e, obviamente, criando mecanismos legais
para que a China, por exemplo, comece a dar respostas para o mundo. Então, isso demonstra que essa oposição de Estados Unidos e China não vai mudar porque mudou a presidência dos Estados Unidos. Principalmente o que vai mudar são os instrumentos a serem utilizados para garantir isso. E aí, o próprio Jake Sullivan, ele tem uma ênfase em algo que vai ser muito interessante, de um certo retorno da discussão do Barack Obama e uma certa discussão do fim do governo do George Bush a respeito da corrupção, daquilo que eles chamam de cleptocracias, né, os regimes corruptos voltados para famílias ou para indivíduos, né, e o que eles chamaram de capitalismo autoritário, obviamente com ênfase na China, né, tentando trazer de novo mecanismos de accountability, mecanismos de transparência, como questões relevantes para a segurança dos Estados Unidos. Em específico, aparecem aí dois temas que dentro dos Estados Unidos podem resolver questões ao redor do mundo e impactar como um todo o sistema internacional, que é a lavagem de dinheiro e o sistema financeiro global, que é um aspecto muito importante num momento em que o dólar deixa de ser, né, está deixando gradualmente de ser a moeda mais utilizada ao redor do mundo, né? Não que ele não seja mais, mas gradualmente o yuan, né, o renminbi e outras moedas estão sendo gradualmente utilizadas, né? Começa a se utilizar cada vez mais essas moedas em transações internacionais. Então, aquele controle central que os Estados Unidos tinham com relação ao setor financeiro internacional pode se alterar também em razão de práticas mais direcionadas contra a corrupção, algo que é um tema importante também para o Departamento de Segurança Interna. Aí há uma questão interessante, porque quem vai assumir o Departamento de Segurança Interna, né, um ministério lá dos Estados Unidos, é o Alejandro Mayorkas, que é um imigrante cubano lá nos Estados Unidos, né? Ele foi advogado, ele foi policial, né, e também advogado do setor privado, e ele trabalhou com a questão da imigração, da cibersegurança, acordos com governos estrangeiros, a crise do Ebola, a crise do Zika vírus e o combate ao tráfico humano. Então é interessante a gente perceber que se por um lado, né, a gente tem aí uma prevalência de civis, né, no governo Joe Biden, provavelmente a gente vai ter um retorno à utilização do direito internacional como mecanismo de controle dos outros países ao redor do mundo, né, podendo avançar ainda mais na fratura entre os sistemas, digamos assim, euro-anglocêntricos, o sistema euro-anglocêntrico e o sistema sinocêntrico, né? Se é que a gente pode falar disso já. O Alejandro Mayorkas tem trabalhado temas muito importantes para nós aqui no Brasil, né? Porque podem pegar nas questões, principalmente de desmatamento da Amazônia, a questão de corrupção e tal, e que pode de uma vez só atacar duas questões, que é a Venezuela e o Brasil, né, na América do Sul. Porque o Alejandro Mayorkas, ele trabalha muito com fraudes financeiras, violação de leis americanas sobre corrupção realizada fora do país, corrupção pública feita por agentes públicos, cybercrime, crimes ambientais, lavagem internacional de dinheiro e fraudes de segurança, né? A gente vê uma ênfase muito grande, portanto, do governo Biden, assim como do governo Obama, de criminalização de práticas, né? Não tanto a securitização ou a militarização de temas, mas sim a criminalização. Eles escolhem não ir pela retórica da guerra, mas escolhem ir pela retórica do crime. Isso vai ser muito interessante de observar como que isso vai mudar os países que têm relações mais profundas com os Estados Unidos e com a China, né? As opções que eles vão ter de um lado ou de outro. Esse também vai ser um dos focos do Departamento de Justiça, para o qual foi selecionado o juiz Merrick Garland. Ele atuou em casos relevantes, como o caso Unabomber, em que um homem realizou uma campanha, na verdade, né, uma série de assassinatos e bombardeamentos em todo o território dos Estados Unidos entre os anos 80 e os anos 90, contra pessoas, né, literalmente, contra pessoas envolvidas em tecnologia moderna, né? Então, ao mesmo tempo que a escolha do Merrick Garland é um recado para os seguidores do Trump sobre o potencial uso de acusações sobre terrorismo doméstico, também representa-se na figura do Merrick Garland, que vai ser o advogado-geral dos Estados Unidos, portanto, chefe do Departamento de Justiça, de uma atuação muito forte com relação
às redes de comunicação, à vigilância, ao controle, né, das redes sociais, da internet, também com uma questão de segurança importante. O Merrick Garland também atuou em casos envolvendo corrupção pública, tráfico de drogas e fraude durante o governo George Bush, né, demonstrando aí a intenção do Biden também de conversar com republicanos mais moderados de uma forma ou de outra. Sob seu comando também fica o FBI, né, ou aquele escritório federal de investigação, a Polícia Federal dos Estados Unidos, para o qual se espera a manutenção do atual diretor, o Christopher Wray. Ele está no posto desde 2017, desde que o Mike Pompeo saiu do FBI e foi para o Departamento de Estado, né, assumiu como o chanceler dos Estados Unidos, e ele serviu de uma forma muito relevante no governo George Bush, de novo, né, a questão do crime, né, voltando aí como uma conversa que o Biden pretende estabelecer com os republicanos mais moderados, ou os republicanos não trumpistas. Ainda assim, em algumas entrevistas, o Christopher Wray aponta para que o foco da segurança dos Estados Unidos deve ser a China, e principalmente a exposição de dados, a questão da espionagem chinesa, que potencialmente pode acontecer nos Estados Unidos por meio de vias tecnológicas. Então é interessante a gente perceber essa construção, né? De novo, a tecnologia 5G talvez não seja um ponto explícito de disputa, mas todas essas questões que a gente está levantando aqui apontam para uma securitização maior, uma criminalização maior das ações na internet. Por fim, a única agência aqui que a gente está observando, né, independente, é a agência da CIA, que vai ser comandada, né, pelo William Burns. Ele é um diplomata de carreira dos Estados Unidos, com uma experiência de 33 anos em diplomacia. Então é interessante a gente perceber o Joe Biden trazendo um diplomata para a CIA. E um diplomata com algumas características especiais, porque o William Burns ele atuou na Rússia e no Oriente Médio de uma forma muito específica, e foi quem começou os contatos paralelos com o Irã que permitiram as conversas que iam levar ao acordo nuclear assinado em 2016, do qual o Trump saiu. Então há uma opção aí muito interessante por essa pessoa, né? E ele diz que o que deve animar a política externa dos Estados Unidos é transformar o nosso interesse em causa comum com os outros países. Então, provavelmente, a gente vai ver esse contato tete a tete, pessoa a pessoa da CIA, de uma forma muito mais enfática nos próximos anos. E aí a gente tem que ver, né, as mobilizações que vão acontecer. Se isso aconteceu durante o governo Trump, como por exemplo no caso da Bolívia, por meio do Departamento de Defesa e por meio dos militares, há que se ver como que isso vai acontecer, né, o fomento do plano do governo Biden por meio desse contato de inteligência humana numa CIA que agora vai estar mais voltada para objetivos, menos para objetivos de soberania nacional dos Estados Unidos e mais de criação de uma comunidade global que de uma forma ou de outra possa contrapor o poder da China, né? Então acho que é uma visão geral, né, um vídeo bem longo, mas é uma visão geral interessante a respeito do que esperar do governo Biden baseado nas nomeações. Essas nomeações todas precisam ser aprovadas pelo Senado, então a gente não sabe como que isso vai acontecer, e o processo de impeachment do Donald Trump, caso seja levado adiante, pode prejudicar ou atrasar essas nomeações. Mas pelo menos a gente já percebe um pouco das tendências que vão ser importantes de observar no governo do Joe Biden. Gente, acho que é isso. Esse vídeo, de novo, já ficou longo, né? Mas tendo dúvidas, questões, se vocês querem que a gente desenvolva um pouco mais algum desses temas que a gente abordou hoje, coloquem aqui nos comentários, avisem pra gente, compartilhem esse vídeo, apertem o sininho e a gente se vê daí na sexta-feira. Abraço, gente, até mais!